Olá, meu nome é Fábio Lopes, eu sou coloproctologista em Belo Horizonte e hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre uma técnica que tem sido bastante comentada ultimamente. Trata-se da técnica conhecida como TEL ou TEM. TEL é a sigla para Transanal Endoscopic Operation e TEM é a sigla para Transanal Endoscopic Microsurgery. Na verdade, trata-se da mesma técnica cirúrgica, a única diferença é a empresa que fornece o material para a realização do procedimento. O TEL ou TEM é uma técnica introduzida pelo professor Dr. Gerhard Boes em 1983 e ela é indicada para a ressecção de lesões do reto. Para entendermos um pouco melhor essa técnica e quais suas indicações, precisamos rever alguns dos conceitos básicos de anatomia e conhecer um pouco sobre as doenças que podem ser tratadas por ela. Precisamos então saber alguns conceitos, o que é reto, o que são pólipos, o que são LSTs e o que são tumores iniciais. Portanto, o reto é a parte final do intestino grosso, mais especificamente os últimos 15 centímetros do intestino grosso acima do ânus. E essa é uma região de difícil acesso cirúrgico e para se remover lesões dessa área, muitas vezes faz-se necessária uma grande incisão abdominal ou uma cirurgia de longa duração. Um outro problema é que nas cirurgias envolvendo o reto, muitas vezes é necessário o desvio do trânsito fecal através de uma colostomia e a colocação de uma bolsa para a coleta das fezes na parede do abdômen. Um outro conceito importante é o que é pólipo coloretal. O pólipo é uma elevação benigna que ocorre dentro da luz do cólon ou do reto, que são provenientes da proliferação desordenada das células da mucosa desses órgãos. E aí, falando um pouco sobre LST, as LSTs, na verdade, são pólipos que crescem de forma espalhada como se fosse um tapete recobrindo parte da mucosa do cólon ou do reto. E essas lesões ao longo do tempo, os pólipos, as LSTs, podem dar origem aos tumores do intestino e por isso elas devem ser ressecadas. Já os tumores iniciais são aquelas lesões malignas, em geral originárias dos pólipos ou das LSTs, do cólon ou do reto, mas que estão restritas às camadas mais superficiais desses órgãos. Logo, pólipos, LSTs ou tumores iniciais de pequenas dimensões, localizados no reto, podem ser ressecados por colonoscopia, uma outra técnica cirúrgica. Mas, em algumas situações, como lesões muito grandes ou localizadas em área de difícil acesso, não é possível a ressecção por colonoscopia. Até o desenvolvimento do TEL, essas lesões eram ressecadas através de uma cirurgia por via abdominal, seja por via aberta ou laparoscópica. Em ambas as técnicas, o reto também era removido, muitas vezes com a necessidade da colocação de uma colostomia e a coleta das fezes pela parede abdominal. A introdução da técnica do TEL ou TEM permite uma ressecção de toda a lesão sem a necessidade de retirada do reto e sem necessidade de colocação de uma ostomia. Ela tem um baixo índice de recorrência da lesão, uma recuperação pós-operatória mais rápida, melhores resultados funcionais, mas necessita de um equipamento especial e de um treinamento adequado de toda a equipe. Como toda cirurgia, é claro, o TEL ou TEM possui riscos de complicações e de resultados insatisfatórios. Eu gostaria então de mostrar para vocês qual o material utilizado e como é utilizada essa nova técnica cirúrgica para a ressecção das lesões do reto. Bem, então esse é o material básico para a realização do TEL, ou Transanal Endoscopic Operation. Nós podemos dividir esse material didaticamente em três partes. A parte principal, que é esse tubo, que permite o acesso ao reto. Tá? A outra parte é essa haste, que vai permitir a fixação do TEL na mesa cirúrgica e no paciente, utilizando então esse fixador. Tá? E aqui as pinças que vão ser então introduzidas por esse tubo e permitir então a realização do procedimento internamente no reto do paciente. O material mais importante, talvez o principal, é esse tubo.
Esse tubo, então, ele é conectado no paciente, na haste, depois esse material é encaixado. Okay. Por aqui nós temos algumas vias de entrada. Essa é a via de entrada para a ótica, que vai ser introduzida e permite então a visualização de todo o procedimento pelo cirurgião. Essa é uma entrada do CO2, um gás utilizado em medicina frequentemente e que permite a distensão do reto, facilitando a visualização das estruturas lá dentro. E por aqui nós vamos introduzir então as pinças que vão ser utilizadas para a dissecção, ressecção do pólipo ou da LST, conforme nós vimos na apresentação anterior. Agora nós vamos passar então para um procedimento demonstrativo que é utilizado em treinamento para vocês entenderem melhor como é feita a cirurgia. Bem, pessoal, então nós vamos demonstrar agora como é feito o procedimento utilizando um material especial que é utilizado no treinamento. Aqui vocês estão vendo o aparelho montado com a haste, o tubo do TEL e nós vamos então começar o procedimento introduzindo as pinças. Inicialmente essa pinça de tração que é usada para delimitar e tracionar a estrutura que a gente quer ressecar. Inicialmente, no início do procedimento, deve-se realizar uma marcação utilizando um cautério. Você vai cauterizando em volta da lesão para determinar qual a margem de segurança que você vai dar nessa ressecção. Depois disso, então, começa-se a ressecção propriamente dita, utilizando a pinça de tração e uma tesoura. Nós vamos, então, tracionar a lesão. Uma linha imaginária aqui onde seria a marcação. E vamos começando então a dissecção. Essa dissecção, o ideal é que ela seja feita nesse planinho amarelo que vocês estão vendo, que é como se fosse a gordura que tem lá dentro do reto. Então essa dissecção vai acontecendo até a completa remoção da peça. E aqui então a lesão completamente ressecada, a área cruenta que fica, exatamente dessa forma que acontece no paciente quando a gente faz a cirurgia. Depois esse material é retirado utilizando uma outra pinça e essa área cruenta é suturada com um fio utilizado para esse tipo de cirurgia. E aqui, pessoal, então já finalizando o fechamento da brecha que foi aberta pela ressecção da lesão. Como eu disse, essa parte é uma parte bem difícil do procedimento. Então aqui a gente está vendo a lesão completamente fechada, foi retirada a peça, o reto foi suturado e a partir daí o paciente vai sair do bloco cirúrgico, vai para o quarto e correndo tudo bem, não tem nenhuma complicação. No dia seguinte, na grande maioria das vezes, o paciente pode receber alta para casa.